Oi gente, bom dia, tudo bem? Sou novo nesse ramo de fazer vídeos e tal pela internet. Tinha até a intenção de fazer, mas em outro contexto. Então vou aproveitar esse estímulo aí da suspensão das atividades presenciais para poder ensaiar, realizar um vídeo para vocês sobre a aula de psicologia evolucionista. Então esse vídeo não vai ser longo, eu vou fazer uma apresentação bem curta. Deixa só eu fechar a janela. Vai ser uma apresentação bem curta sobre o capítulo de hoje, que nós íamos discutir o artigo Biologicamente Cultural, da Vera Bussab, do Fernando Ribeiro. É um artigo que é muito legal, eu gosto de trabalhar com ele nas questões iniciais da disciplina, e acho que ele, assim como o texto anterior, da Ana Maria Carvalho, traz uma quebra de paradigmas, né, para você conceber o ser humano. Então, no texto anterior da Carvalho, nós discutimos ali o quanto há do biológico, né, qual é o lugar do biológico na psicologia. E a Ana Carvalho apresentou uma série de argumentos, né, em favor da evolução cultural e do quanto essa distinção, né, entre biologia versus cultura, no sentido da oposição, e não que não sejam coisas distintas, né, mas da oposição entre elas, é uma posição que só tem a pagar e a não compreender aspectos importantes do nosso comportamento, do comportamento humano. Essa distinção, segundo a Carvalho, já é problemática no caso de animais não humanos, que dirá no caso humano. Então, o artigo da Vera Bussab, o artigo do Fernando Ribeiro, ele vai além, né? Ele vai no sentido de contribuir para essa superação da dicotomia inato versus aprendido. E essa superação ela já começa no título do artigo, ao intitular o artigo como biologicamente cultural. Esse conceito ele contrasta com um conceito muito conhecido na psicologia, que é o biopsicossocial. Então, biopsicossocial diz respeito a três partes ou a três aspectos do comportamento, da natureza humana, que é uma parte biológica, uma parte psicológica, uma parte social, e que elas interagem, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que esse biopsicossocial parece que nós somos Lego. Então você vai montando, né, as pecinhas, e aí você monta um castelo, você monta um avião, você monta qualquer coisa. E essa visão contrasta com a realidade das coisas, né? A realidade é de que não existe uma divisão teórica, uma divisão metodológica no fenômeno. O fenômeno comportamental, o fenômeno cultural, ele não tem uma ideologia, ele não tem uma ciência, né? Ele não é adepto de nada, nem de uma teoria. Quem é adepto de alguma coisa somos nós, que somos pessoas, e nós enxergamos esses aspectos, ou privilegiamos esses aspectos. Então, esse conceito do biologicamente cultural, ele é um conceito que vai fazer um retorno à unidade humana. Unidade no sentido de que não há 3 aspectos, ou 4 aspectos, ou 5 aspectos. Tipo leguinho que você vai montando esses aspectos. Unicidade no sentido de que, embora você tenha fenômenos distintos ou aspectos, né, distintos, eles não são coisas separadas. Eles não são coisas que vão montando e vão acrescentando. Eles são coisas indissociáveis. Indissociáveis. Então o aspecto biológico existe. Bem, gente, estão tentando retomar aqui depois da primeira queda da bateria. Eu vou retomar essa discussão
da unicidade dessa proposta do biologicamente cultural, mais tarde, né, à medida que for apresentando as argumentações da Bussab e do Ribeiro. Bem, eles fazem uma afirmação que é muito legal, né, que a gente ouve frequentemente, às vezes em tom de crítica, né, dos estudos com caráter evolucionista do comportamento, que é a não possibilidade do comportamento se fossilizar. Então você não tem fósseis de comportamento de empatia, fósseis de compaixão, que foram temas que a gente discutiu na última aula. Mas nós temos fósseis, né, ou vestígios arqueológicos de outras formas de comportamento. Então, por meio da análise do esmalte dos dentes, por meio da avaliação da arcada dentária, do formato da cabeça, a gente vai discutir isso na próxima aula. Nós temos como fazer avaliações do comportamento alimentar das espécies que não estão mais vivas hoje, dos nossos antepassados. Então, embora o comportamento alimentar não se fossilize, existem indícios desses comportamentos. Assim como existem indícios no corpo, né, que foram fossilizados, existem indícios externos ao corpo, como os artefatos culturais. Então nós temos a indústria de pedra, vocês devem em algum momento ter contato com as indústrias de pedra, e como é que essas ferramentas da pedra lascada, elas resistiram ao tempo, e elas são interpretadas hoje como um produto da ação humana para a produção dessas ferramentas com o intuito da alimentação. Então, embora o comportamento não fossilize, existem indícios de comportamentos que podem ser estudados e são estudados por diversas disciplinas. A psicologia evolucionista não estuda, né, a produção lítica. Quem estuda isso é a arqueologia, é a paleoantropologia. Quem estuda as características anatômicas e quanto elas estão relacionadas com a alimentação é a paleoantropologia, não é a psicologia evolucionista. Mas apoiada nessas informações, então a psicologia evolucionista faz inferências ou gera hipóteses que podem ser testadas para o comportamento humano. Então, só uma pequena digressão aí para explicar a origem desses comportamentos cultural e como é que nós podemos investigar a partir dos vestígios fósseis e dos vestígios arqueológicos. Então o comportamento não fossiliza, mas há vestígios desses comportamentos. Esses indícios, né, de comportamento, da emergência da cultura, eles remontam exatamente, pelo menos na nossa linhagem, exatamente à indústria lítica, à produção de pedra lascada para o intuito da alimentação. Então existiam sistemas como o martelo bigorna, então você tinha uma pedra grande, onde você colocava uma castanha, um coco, algum alimento duro que não seria possível o hominídeo, que é o nosso ancestral, extrair com a força das mãos ou dos dentes. Então ele colocava essa castanha, esse coco em cima de uma pedra grande, que é chamada bigorna, e você tinha uma pedra menor que ele pudesse manipular, e essa pedra então golpeava a castanha, golpeava o coco. Os primeiros hominídeos que são reconhecidos como utilizadores desse tipo de ferramenta eram os Homo habilis. E a partir dessa cultura, isso é um comportamento cultural, porque eles obviamente não nasciam fazendo isso, existia um certo grau de complexidade, porque você precisa selecionar esses instrumentos, você precisa encontrar o alimento, você precisa levar o alimento até a bigorna, você precisa levar a pedra, martelo até a bigorna, e você precisa ter algum nível de previsão do comportamento para organizar todas as atividades em função da obtenção do alimento. Então existe um aspecto cognitivo minimamente, né, elaborado ou relativamente elaborado, né, para a obtenção do alimento. Então esse sistema
que a gente considera o mais simples dentre os que estão da Pedra Lascada, deu origem a outros sistemas que a gente vai ver posteriormente. E então esses exemplos da obtenção de pedras para o consumo de alimentos é o principal indício, né, da evolução da cultura ou da emergência da cultura na evolução da espécie humana. E como a gente tinha comentado na aula anterior, é justamente a mudança ambiental provocada pela mudança comportamental ou pela mudança cultural. Então você tinha um cérebro capaz de planejar ações, de organizar essas ações para obtenção de alimento, selecionar a pedra, selecionar o alimento, encadear isso e produzir então um comportamento alimentar novo no repertório, que não se conhecia, não era algo que as outras espécies possuíam. Então justamente essa novidade comportamental, essa novidade cultural, ela faz uma modificação no ambiente. Então existe já um co-específico, né, que é um membro da minha espécie fazendo isso. Eu tenho habilidades, tenho adaptações psicológicas voltadas para a aprendizagem social, então pela observação eu aprendo e passo a fazer igual. Claro que não é um processo tão simples assim, né? Não é simplesmente olhar e vou fazer igual, mas resumindo, é isso que acontece. E aí você então tem que esse comportamento ele passa a ser um comportamento do grupo e nesse sentido ele passa a ser um comportamento cultural. Porque existe um grupo, uma sociedade, uma população de indivíduos que compartilha de uma prática para obtenção de alimento. E obviamente, né, como eu comentei com vocês, talvez a espécie humana seja distinta das demais espécies, não por ser a única que apresenta aprendizado social, ou seja, o aprendizado pela imitação, mas por talvez ser a única que possua a intenção de ensinar. Então alguém que tem um conhecimento deliberadamente tem a intenção de ensinar isso para quem não tem. Então talvez essa seja uma das características que distingua a nossa espécie. Até onde eu saiba, pode ser que algum estudo mostre que não, mas até onde eu saiba, essa habilidade só é uma habilidade encontrada em seres humanos. Então, esse novo ambiente vai criar uma pressão seletiva para o cérebro que o criou, né? Bem o que a Ana Carvalho falou no texto O Lugar do Biológico na Psicologia. Então agora, né, com a adoção desse comportamento por vários indivíduos via aprendizado social, cria um novo patamar para a obtenção de alimentos. Enquanto outros indivíduos deixavam de comer uma castanha ou um coco porque não conseguiam extrair os nutrientes dele por causa da casca dura, a casca dura já não é mais um problema porque existem indivíduos que conseguem quebrar o coco usando esse sistema martelo-bigorna. Então essa é um dos indícios de evolução do comportamento cultural na nossa linhagem. Em outras linhagens existem usos de ferramentas e a Bussab e o Ribeiro fizeram uma explanação sobre isso, ao indicar, por exemplo, que chimpanzés utilizam pequenos gravetos. Eles também selecionam os gravetos. São gravetos finos, não podem ter muitos pequenos outros gravetos acoplados a ele, não podem ter aquelas bolinhas, né? Quem já brincou de graveto aí. Ele precisa ser bem fininho, então ele espeta o graveto num formigueiro, e aí ele, quando puxa o graveto, sai, né, um espetinho de formigas. Então ele come as formigas após espetar o formigueiro com esse graveto. Eles também usam folhas mascadas, eles mascam as folhas e colocam elas na água como se elas fossem esponjas para conseguir transportar e beber a água. O mais interessante disso é que existem várias tradições
diferentes em diferentes comunidades de chimpanzés. Então, embora todos eles não, mas né, talvez uma grande parte dos chimpanzés usem o espeto do graveto, existem tradições diferentes. Essas tradições diferentes, elas se assemelham a alguns aspectos das culturas humanas. Por exemplo, grupos que são geograficamente mais próximos, eles apresentam culturas mais próximas entre si. Grupos geograficamente mais distantes apresentam maiores diferenças do que similaridades. Existem vários estudos que avaliam essas diferenças, essas tradições culturais em chimpanzés, e se vocês quiserem eu posso passar essas referências para vocês. Então esse é mais um exemplo, né, de que a emergência de comportamentos culturais não é uma característica só da espécie humana, ela está presente em outras espécies, como os outros hominíneos que nos antecederam. Nós somos um hominíneo, né? É a nossa família do gênero Homo, e existem outros que nos antecederam, como Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, denisovans e por aí vai. Então não só na nossa família, não só na nossa linhagem, mas também em linhagens distintas da nossa, como chimpanzés e outros primatas que também usam ferramentas. Já comentei com vocês dos macacos pregos, aqui de Brasília. Então os macacos pregos que a gente encontra lá na água mineral, eles também fazem uso de ferramentas. Outros macacos pregos na natureza também utilizam ferramentas, também no sistema martelo-bigorna. Então eles levam castanhas para serem quebradas numa pedra grande, usando uma pedra menor que eles possam golpear essa castanha. Então isso é um aspecto interessante. Houve uma evolução, né? A própria evolução, ela produziu comportamentos culturais a partir de adaptações biológicas e psicológicas para a produção do comportamento e para a adoção desses comportamentos por outros indivíduos. Então só um indivíduo fazendo não é um comportamento cultural, mas quando você tem um grupo, né, que adota essa prática, você tem um comportamento cultural. Eu também não vou entrar aqui na definição do que é cultura, estou pincelando alguns aspectos, né, do que é mais comum entre o que é considerado cultura ou não. Então é nessa medida em que essa adoção de comportamento ela pode ser considerada um novo patamar que faz com que outros indivíduos também estejam pressionados, né, a adotar esse comportamento. Então alguns indivíduos deixam de comer o alimento porque ele não está disponível facilmente por conta da dificuldade de obtê-lo. Alguns indivíduos conseguem porque aprendem a utilizar o sistema martelo-bigorna. Então, esses indivíduos que conseguem, eles conseguem extrair comida de algo que não era possível conseguir até um tempo atrás. Então, eles podem estar ligeiramente mais alimentados, eles podem conseguir alimentos que os outros não conseguem pela produção de ferramentas de pedra. Então isso obviamente cria uma nova condição na qual indivíduos que estão habilitados ao aprendizado social, à comunicação, à imitação e à vontade de ensinar podem promover então a sobrevivência a partir da adoção desses comportamentos, do ensino desses comportamentos. E isso cria então uma pressão seletiva. Então existem pressões que estão voltadas aí para a interação, para a comunicação, para o aprendizado. Então essa adoção, essa cultura, ela começa então a selecionar, né, o cérebro que a produziu, algo que a Ana Carvalho falou lá atrás. Essa concepção ela é muito importante porque na nossa perspectiva, né, a biologia produziu a cultura passou a selecionar a biologia, ela passou a selecionar adaptações biológicas e adaptações psicológicas, uma vez que nós, enquanto espécie, os nossos antepassados, deixaram de consumir carne que não fosse carne cozida, houve uma modificação na nossa estrutura anatômica, na nossa arcada dentária, os nossos dentes ficaram menores,
os caninos reduziram, e isso está acompanhado de várias modificações na caixa craniana. E então você vê que a adoção da cultura lítica, né, da produção de ferramentas de pedra e do uso do fogo começam a selecionar características biológicas. E, de alguma forma, as características psicológicas, as adaptações psicológicas também são modificadas, porque necessitam de uma interação com o ambiente modificado, que é o ambiente social, o ambiente físico, e exige também comunicação, existe sociabilidade para a adoção de novos comportamentos. Então, por isso, há mudanças, né, do nível de seleção, onde a cultura passa a ser o ambiente de adaptação da nossa espécie. Essa informação é muito importante, uma vez que a nossa espécie ela produz cultura, assim como outras espécies, então a cultura passa a ser um ambiente de adaptação. E de nenhuma forma essa cultura está desconectada da biologia. Elas estão andando, né, como o nosso amigo lembrou na última aula, numa via de mão dupla. Elas estão conectadas. E é nesse sentido em que a gente não pode distinguir uma coisa da outra. Olha, aqui está o aspecto biológico e aqui está o aspecto cultural, eles não se relacionam. Na verdade, como a gente mencionou na aula anterior, o computador, o wireless, né, a câmera que eu estou utilizando para fazer esse vídeo são os netos, os tataranetos das ferramentas de pedra. Então vejam que agora teve uma condição cultural importante, que é a adoção do isolamento físico, né, não confundir com isolamento social. Não podemos nos isolar socialmente, até porque a gente precisa se dar apoio. É necessário a adoção de isolamento social, e isso cria uma condição então para a gente recorrer a tecnologias para garantir o ensino, garantir a relação de ensino-aprendizagem. Então existe uma evolução cultural das ferramentas, e essa evolução veio produzir então milhões de anos depois celulares, computadores, câmeras, Wi-Fi, que ainda assim permitem a nossa comunicação e permitem o aprendizado, que é uma coisa que, né, filogeneticamente é muito antiga. A Bussab e o Ribeiro também demonstram que existem adaptações psicológicas para as interações sociais. Os bebês humanos, eles nascem capacitados para essas adaptações psicológicas, para essas interações sociais. O documentário do Netflix que eu comentei com vocês, que é o Bebês em Foco, e acho que o título em português é Bebês em Foco, e em inglês acho que é somente Bebês, Babies. Ele também explora essas adaptações, então os bebês eles conseguem atrair a atenção dos adultos, primeiro pelas características infantis, né, que é a cabeça desproporcionalmente grande em relação ao tamanho do corpo. Eles são mais redondinhos, eles são mais fofinhos, eles têm os olhos grandes, eles têm um narizinho, uma boquinha, uma mãozinha, e tudo isso é muito fofo, né? Gera no ser humano, no adulto, aquela vontade de cuidar, aquela vontade de proteger, aquele sentimento de meu Deus, que fofura, né? Itmalia, né? Que coisa linda. Então, os bebês, independente da cultura onde nascem, eles sejam indígenas, eles sejam caucasianos, eles sejam africanos, eles sejam asiáticos, onde eles nascerem, eles nascem com essas características neotênicas. Embora, né, exista variação cultural, exista étnica, então aqui acompanha, né, a cor dos olhos, a cor do cabelo, as expressões, aqueles traços mais comuns que a gente vê em crianças que são brancas, que são indígenas, que são asiáticas, mas todas elas apresentam essas características infantis. Os bebês, eles reagem também de forma apropriada aos adultos, então se os adultos interagindo com as crianças, com os bebês, deixam de falar com os bebês tentam chamar a atenção, então eles dão alguns gritinhos, eles se mexem, balançam os braços, balançam as pernas e podem chorar para chamar a atenção da mãe. Então esse documentário, Bebês em Foco, ele mostra, né, o quanto os bebês eles não são passivos.
na interação com o adulto. Eles são tão ativos quanto. Só que nós não podemos esperar de um bebê que acabou de chegar no mundo, né, que acabou de ser inserido no grupo social e na cultura, ele demonstrar todas as características comportamentais que um adulto demonstra. Mas ele nem por isso é um ser passivo. O bebê, ele é ativo nessa interação social e ele demanda dos adultos várias coisas que são não somente a alimentação. Que a gente vai ver essa discussão em outras aulas quando a gente falar de desenvolvimento. Então, os bebês possuem adaptações psicológicas para as interações sociais, eles buscam ativamente o contato social e estão aí fortemente engajados nessa relação social. Como a minha câmera está me sinalizando aqui que a bateria tá fraca, ela vai apagar daqui a pouquinho e a outra bateria não está carregada totalmente, eu vou tentar finalizar, até porque o vídeo já deve estar um pouquinho longo, para dizer para vocês, para retomar a questão do biologicamente cultural enquanto uma unidade do ser humano, que ele se opõe a essa visão do biopsicossocial como se nós fôssemos Lego, né? Como se nós tivéssemos aspectos que são independentes e são somados. Nós, de fato, temos aspectos, o biológico, o social e o psicológico, mas eles são uno, eles são uma coisa só. Eles estão intrincados um no outro. Somos nós, com o nosso viés científico, com o nosso viés ideológico, que damos prioridade para um, damos prioridade para outro, queremos enxergar mais um e menos o outro. Esse é o nosso viés. O fenômeno, ele não tem viés. O fenômeno, ele não tem ciência, ele não tem partido, nem nada, né? Ele é uno, ele foi partido pelo ser humano. É o ser humano que impõe e diz, isso é biológico, isso é psicológico e isso é social. Vejam que, com o exemplo do uso de ferramentas, nós podemos descobrir que a necessidade da alimentação, né, que é uma necessidade básica em outros animais, em outros seres vivos e no ser humano, foi uma condição para o aprendizado de uma nova habilidade para obtenção de alimentos, que é o uso de ferramentas líticas para obtenção de alimentos e de nutrientes. Obviamente que essa sensibilidade a uma pedra ter um efeito sobre quebrar uma castanha, ela envolve aspectos que são cognitivos, e isso diz respeito também da evolução daquilo que a gente chama de inteligência ou dos aspectos psicológicos. E uma vez que esse indivíduo consegue então extrair alimento a partir do uso da ferramenta lítica, ele pode ensinar, seja intencionalmente, pode ser que não com a linguagem, mas ele pode tentar demonstrar para outro indivíduo, e outro indivíduo observando também pode aprender. Então você tem um aspecto psicológico, né, que se transforma também num aspecto social na medida em que vários indivíduos estão adotando esse comportamento. Então vejam que é uma cadeia de eventos que está intrinsecamente relacionada, né? Eles estão talvez separados no tempo, mas isso não significa que eles estejam separados de fato, que eles sejam independentes. Então a gente está começando a enxergar o quanto um aspecto essencial para a sobrevivência produziu adaptações psicológicas que resultaram, né, em adoção de comportamentos culturais, e que não há espaço então para essa perspectiva de que nós somos três coisas, o resultado de três coisas somadas, três coisas separadas, independentes, e que eventualmente vieram a estar juntas. Nós somos resultado de uma coisa só, que teve desdobramentos no campo, no aspecto biológico, no aspecto psicológico, no aspecto social. E que esses três aspectos, sim, eles existem, mas eles não são independentes. Esses três aspectos, eles são unos. E é isso que traz essa concepção do biologicamente cultural como uma unicidade e não como três aspectos somados, como se nós fôssemos Lego, né? Essa alegoria que eu utilizo.
Então, o biologicamente cultural é paradigmático, ele desafia essa noção de aspectos independentes do biopsicossocial. Eu não uso esse termo, a não ser que seja para criticá-lo, né? Vocês vão ver isso. Então vou constantemente convidar vocês a refletir sobre a unicidade do biologicamente cultural. No biologicamente cultural nós não somos menos culturais e nem somos menos biológicos. Nós somos uma coisa só, essa unicidade que foi capaz de produzir coisas maravilhosas, não só na espécie humana, mas em outras espécies. E que não pode, né, ser pensar, assim, pode ser pensado de uma forma diferente, mas não faz sentido, né, dentro dessa nossa perspectiva que é enxergar a unicidade. Bem, esse é o primeiro vídeo que eu fiz, eu espero que não fique tão ruim, eu tô com rinite hoje, então vocês estão vendo que eu tô coçando demais o nariz, eu tô fungando por causa da rinite, eu acordei assim. E é a minha primeira experiência gravando o vídeo para aula, então eu espero que não tenha ficado tão ruim e que também não tenha ficado tão repetitivo, porque eu quis, né, dar ênfase a várias coisas importantes, que eu considero importantes. Então espero que não tenha ficado repetido e estou contando aqui que a bateria está resistindo. Então vou esperar o feedback de vocês, para o que vocês acharam. E se tudo der certo, eu vou tentar lançar um canal de psicologia evolucionista para explicar alguns conceitos, e aí eu espero que isso ajude, né, seja material didático também para auxiliar na aula e para a divulgação da área da psicologia evolucionista. Então é isso, muito obrigado, bom dia. Não se esqueçam de lavar as mãos sempre com água e sabão. Lava bem as mãos, os dedos, as unhas, e não esqueçam também de usar o álcool em gel sempre, tá bom? Um beijo grande e se cuidem da família de vocês, fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau.